Discinese escapular. Você talvez de casa, ou você que é profissional da área da saúde, já percebeu uma escápula mais diferente que a outra? Um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais aberta, uma proeminência um pouco maior dos ângulos das costelas, enfim. Essas alterações que alguns consideram disfunção, outros consideram uma assimetria, outros consideram doença, outros nem sabem exatamente o que é isso aí. Então acompanha o vídeo do exercício lesão de hoje, que eu vou te contar um pouco mais sobre todo o contexto que envolve uma discinese escapular. É um assunto denso, mas que eu vou tentar fazer um videozinho pequeno aí para ajudar vocês a entender sobre isso. Vamos comigo! Eu me chamo Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta. Se você não me conhece, toda semana eu posto no meu canal do YouTube ou no Instagram, dependendo de onde você está vendo, algum conteúdo envolvendo dor, exercício e lesão. Como fisioterapeuta, eu me concentro no tratamento, mas faço questão de orientar os clientes que saem do tratamento, as pessoas que fizeram um processo de tratamento, a ter um sucesso no pós-tratamento, principalmente aqueles que vão para a mão de um profissional de educação física, né? Nada adianta o cliente sair bem se ele vai para um profissional incapacitado. Nada adianta ele ir para um profissional incapacitado se ele também não tem um pouco de capacitação para entender a própria lesão. E aí eu trouxe esse contexto, eu comecei aqui sentar na frente do meu computador, analisar, pensar que assunto que vem incomodando alguns dos meus colegas profissionais e também vem incomodando alguns dos meus clientes. Dentro do contexto de ombro, que é uma das coisas que sempre dá muita dúvida, sempre nas minhas caixinhas tem tal exercício pode fazer, que não pode fazer, eu resolvi trazer essa história da discinese escapular. Para que você de casa que talvez não entenda esse contexto, discinese, pessoal, é um movimento incorreto da escápula. É qualquer movimento, é uma forma dela se movimentar de forma irregular. E aí, por si só, quando se fala em movimento, a gente já pode deduzir que uma avaliação estática dela, só olhando para ela um pouco mais assim, um pouco mais assado, não conclui muita coisa, tá? Existem testes para poder mostrar o ângulo da discinese, para mostrar o grau de afastamento da escápula, mas eu penso isso ser muito técnico, muito quantitativo, numérico e que só serve para pesquisa. Quando a gente fala de atendimento ao consumidor, né, às pessoas, à população em geral, tanto para você que é da população e que é meu paciente, ou que vai ser meu paciente, ou para você que é personal trainer, que vai atender alguns clientes que têm histórico dessa alteração, o que conta não é a quantidade, é a qualidade. Então você tem que se perguntar assim, bom, qual é o problema que pode causar, qual é a alteração que pode causar essa discinese no cliente, ok? Esse é o ponto importante do vídeo, tá? Então vamos lá. Primeiro você já sabe agora que uma discinese é essa posição assimétrica e um movimento assimétrico. Agora vamos para o impacto que ela causa. Existe algum impacto, Murilo, que ela possa causar pelo fato de ela estar ali presente? Sim, existe. Quando você tem um movimento ineficiente de uma escápula em relação à outra, ou da escápula em relação ao tórax, você vai ter, consequentemente, uma perda da estabilização daquela região. No caso, o braço, certo? Então, todo o braço do cliente não vai ter uma boa estabilização. Porque para que você possa promover um movimento com força, como, por exemplo, levantar um objeto ou empurrar um objeto, você precisa sim que a sua escápula esteja bem coaptada, bem estabilizada e que ela faça um movimento de rolamento. Então, quando você olha de costas o seu cliente, ou você da população, você vê de costas, uma visão sua, por exemplo, por foto, enfim, a gente tem que ver um tórax que é simétrico, então uma coluna que é simétrica, as vértebras são simétricas, o ângulo da costela, então um pouquinho para fora, você vai ver um pouquinho mais saltado o ângulo da costela, no indivíduo um pouco mais magro, for um indivíduo muito gordo você não vai conseguir ver, talvez palpando, o ângulo da costela dos dois lados e a escápula muito bem acoplada ali assim. Na posição igual às duas, então as duas bem iguais, né, com o mesmo afastamento e um pouquinho de rolamento lateral. É isso aqui. Se a gente começar a solicitar para o cliente alguns movimentos e a gente começar a perceber que uma vai mais que a outra, uma abre mais que a outra, entendeu? Uma corre mais na lateralidade, outra mais só na medial, uma quando faz uma lateral ela não gira tão bem, ela só deprime ou só sobe, enfim, são tipos diferentes de discinese, que não necessariamente vão dizer uma disfunção. Poxa, meu, agora complicou, né? Não está funcionando normal, mas não é uma disfunção. Eu explico melhor, tá? Entenda que uma disfunção, o termo disfunção, ele é classificado por um conjunto de alterações, um conjunto de situações que dão a característica, dão o desenho para aquela situação de ela não ser normal e não ser fisiológica.
tá? E sim de gerar um impacto. Porém, você ter uma escápula um pouco mais alta, uma um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais aberta, é apenas uma assimetria. Você tem uma diferente da outra. Assim como você talvez tenha a perna direita um pouquinho mais grossa que a esquerda, né? O nariz um pouquinho desviado para a esquerda. Isso não necessariamente é um problema, entendeu? Então não é uma doença, não é uma disfunção. Agora, quando impacta e gera talvez um sofrimento, um custo energético, aí ele é uma disfunção, tá? Então, a característica de disfunção, de dizer que é uma disfunção, ela é uma somatória de coisas, tá? Uma somatória de coisas, um pouco mais técnica até do que isso, porque envolve a textura do tecido, envolve um pouco da dor, envolve um pouco da qualidade desse movimento. Então, tem outras coisas que dentro da nomenclatura disfunção são necessárias para dizer isso é uma disfunção, tá? Ou isso é uma doença, beleza? Agora vamos para o impacto, para você da população e para você profissional de educação física. Vamos para o impacto. Se você tem então uma escápula um pouco mais elevada, por exemplo, ou um pouquinho mais aberta, concorda que o movimento que o cliente vai fazer não vai ser tão eficiente. Por exemplo, se ela estiver muito elevada, ela vai estar, consequentemente, superior e fazendo um pequeno tilt anterior. Então, exercícios como uma flexão de ombro, como esse movimento aqui, vão ser contra a posição dessa escápula. Concorda? Porque ela está anterior, certo? Superior. Então, ela ir para trás e para baixo não é uma coisa que ela vai gostar muito. Então, vai atrapalhar. E aí você começa a pensar em infinidade de lesões que estão relacionadas a isso aqui. Então você começa a criar. Por exemplo, uma tendinite de cabeça ao longo do bíceps. Cria aqui na minha cabeça rapidão. Tem relação com isso. Tem relação. Não quer dizer que essa é a causa. Nem de longe é a causa. Mas tem relação. Vamos pensar aqui em um outro exemplo. Um cliente que faz uma boa abdução. Ele faz a abdução normal, vai lá em cima com o braço. Mas a escápula não faz aquele rolamento total, normal. Ela faz um pouco e um pouco ela corre demais. Ou ela faz e ela abre demais. Concorda que se ela faz isso, a hora que o cliente faz a abdução, automaticamente aquela escápula não segura esse movimento todo. E ela vai transferir essa carga para o húmero em abdução. Por exemplo, gerando uma tendinopatia do supraespinhoso. Essa é uma visão bem simplória de biomecânica, para você ter uma ideia. Então, quando a escápula não faz um movimento eficiente, ela vai gerar um desequilíbrio, ou melhor, ela é o desequilíbrio, e ela vai gerar uma sobrecarga das articulações que vêm na sua sequência. O húmero, né, glenomeral no caso, a clavícula um pouco também, o cotovelo e o punho. Tá? Então você já consegue saber do impacto que tem uma discinese. Beleza? Essa é uma visão sobre a lesão, um pouquinho sobre a lesão, um pouquinho sobre como o exercício está em cima dessa situação, que exercício que impacta mais ou não, e um pouquinho aí sobre toda a visão biomecânica como geral, né? Vamos falar agora de tratamento. Pô, Bruno, como que dá para tratar o negócio dele? Quando esse é um problema de verdade. Quando a gente localiza uma discinese que de fato ela tem uma causa, a gente primeiro tem que identificar se essa causa está vindo da região do tórax, porque como você sabe, a escápula está colada no tórax. Então, se ela vem do tórax, se esse cliente tem uma deformidade torácica, se ele tem uma rigidez, por exemplo, um problema pulmonar ou por um problema hepático, se ele tem uma alteração no mediastino por um refluxo, se ele tem só uma deformidade, uma escoliose, se ele tem uma compensação do diafragma por um problema pélvico. Só dei alguns exemplos aqui que veio na minha cabeça em um instante de segundos. Eu não tenho nada anotado aqui, só alguns instantes de segundo. Então, isso tudo por si só já vai levar a uma discinese? Sim. E tem mais por aí. Considerando, então, essas algumas causas. Outra causa, tudo que está a nível do crânio. Por quê? Como a escápula depende muito do movimento sincronizado do trapézio, toda e qualquer alteração na inervação do trapézio, que é cervical alta, C0, C1, emergência dela ali, que é o nervo acessório, vai dar pepino. Então você pode ver um cliente com uma escápula um pouco mais superior e rodada anteriormente, isso ser uma alteração da tensão do trapézio, do tônus dele, do estado tônico dele, não necessariamente patológico, mas sim da alteração tônica dele, tá? Que pode estar alterado, por exemplo, por problemas bucais. Se esse cliente tem um problema bucal, ele vai gerar uma compensação no crânio, que vai alterar o trapézio, que vai alterar o ombro. Só um exemplo. Também teria ali uma conexão com o homoídeo. O homoídeo é um músculo que sai da região do iode e vai até a antiga omoplata, que é a escápula. Só dei 2 exemplos simples, eu não quero aprofundar muito em causas, porque tem vídeo no meu canal especificamente sobre isso. Mas como o tema ele é vasto, ele é grande, eu achei interessante dar esses exemplos. Então, se você é personal trainer, viu que o seu cliente tem uma simetria escapular, ou você de casa viu que o seu filho tem uma simetria escapular, e que gera nele um custo de energia, de esforço, gera dor, gera uma série de prejuízos no movimento, com certeza cabe uma avaliação. Com certeza o fisioterapeuta precisa analisar ele, precisa corrigir, precisa tratar.
No tratamento a gente vai corrigir essa escápula, vai corrigir esse tórax, vai corrigir esse crânio, vai tratar essas causas, vai trazer esse ombro para a posição fisiológica, vai fortalecer as compensações. Porém, depois disso tudo, pela discinese que ele teve, ele vai precisar seguir para uma manutenção, para um fortalecimento. E aí sim, você leva ele para o profissional de educação física na academia, tá? Porque na academia esse profissional, se bem capacitado, ele vai saber fazer uma boa estabilização escapular, um bom controle rítmico do ritmo escápulo-torácico, vai saber devolver a boa mobilidade para esse tórax, vai saber preservar o movimento crânio-cervical. Tá? É fundamental. Se você é personal trainer, você tem que entender pelo menos um pouquinho do que eu falei. E se você é da população em geral, agora você já saca mais um plano. Pô, Murilo, eu nunca tinha pensado. Quando eu faço um exercício com o ombro, eu percebo que meu ombro sobe mais. Pode ser uma discinese, pode ser uma discinese escapular, pode ser outras tantas milhões de coisas, mas pode ser uma discinese escapular. Saiba que a escápula, ou melhor dizendo, o ombro, como a articulação mais móvel do corpo, e a escápula, como sendo parte desse processo, ela está extremamente livre em cima de músculos conectados ao seu tórax. Então quer dizer que, como não é um osso como lá no teu joelho, que é um encaixe perfeito que faz aquele movimento específico, rastreado, vamos dizer assim, ela é toda livre, várias coisas podem interferir ela, várias coisas, tá? Existem mecanismos para avaliação disso, existem protocolos que a gente introduz para avaliação disso, tanto para avaliar disfunção, que no caso é a função do fisioterapeuta, quanto para avaliar função, que no caso é a função do profissional de educação física. Entende? Você que é personal, você tem que saber avaliar se esse cliente está com a funcionalidade do ombro normal e se ele tem a chance de ter uma provável disfunção aí na escápula ou provável simplesmente assimetria. Eu considero assimetria no caso da discinese escapular, tá bom? Conseguiu acompanhar um pouquinho, entender um pouquinho do raciocínio, tá? E por que isso é importante? Porque você como profissional, se você quer realmente atender clientes que não é o que todo mundo atende, não é o que todo mundo pega, tá? Aquele cliente especial, você vai ter que olhar com um olhar especial. Você tem que criar esse olhar. E se você é da população em geral, saiba que se você tem dor no ombro, essa pode ser uma das causas, uma das possibilidades que agravam, ou melhor dizendo, não causa, agravantes do seu problema. E você precisa de uma avaliação direcionada para isso, para poder corrigir isso aí. Tem fácil tratamento para essas discineses, tem fácil resultados para essas discineses. Dá para você melhorar muito a movimentação dos seus ombros, evitar sobrecarga na região glenomeral e ruptura, lesões, uma série de traumas nesse nível. O tema problemas da escápula, vamos dizer assim, né? O problemas do movimento escapular é vasto demais. Se a gente pegar cada lesão e cada uma delas conectar a uma alteração escapular, daria para fazer uma live de 1 hora ou mais, tá? Mas o objetivo desse vídeo é muito módico para ensinar você, personal trainer, um pouco sobre discinese escapular e você da população para saber que existe essa possibilidade para suas dores, ok? Se você entendeu esse vídeo, gostou do conteúdo, de alguma forma isso te ajudou a entender um pouco mais sobre biomecânica do movimento, exercício funcional, exercício de movimento funcional, tá? Entender um pouco mais sobre dor, sobre lesão, sobre avaliação também. Que isso não deixa de ser um pouco de avaliação, isso que eu acabei de mostrar é um pouco de avaliação, tá? Se isso te criou esse conceito, essa ideia, faz a gentileza, compartilha com as pessoas que você gosta, sejam colegas de profissão, como profissional de educação física, que eu falo muito, ou você da população que me acompanha, talvez já foi meu paciente, compartilhe com as outras pessoas da sua família, isso com certeza vai ajudar eles muito. No mais, muito obrigado.